Bem-vindo, meus irmãos. Hoje vamos fazer uma viagem pela história da existência, desde a origem do universo, do homem e de tudo que Deus criou, seus propósitos para a humanidade e como chegamos onde estamos. Antes de tudo, não havia nada, nenhuma estrela, nenhum planeta, nem mesmo o tempo existia. Somente Deus, eterno e infinito, estava presente, em perfeita paz e completa plenitude. Deus não foi criado, Ele sempre existiu. E antes de tudo, já nos amava e planejava com sabedoria a criação de todas as coisas, um ato de amor e propósito eterno. Deus então decidiu criar o universo, não por necessidade, mas por amor, para manifestar a sua glória e beleza. Assim, com sua palavra poderosa, Deus deu início a toda a existência. O tempo começou, o espaço se formou e o universo nasceu, trazendo luz, ordem e harmonia. Deus viu que era bom e continuou a sua obra maravilhosa. Deus disse: haja luz, e a luz passou a existir. Separou a luz das trevas, chamou a luz dia e as trevas noite. Gênesis 1:3-5. Assim surgiu o ciclo do tempo, o começo de tudo o que conhecemos. O céu começou a se expandir. Estrelas, galáxias, nebulosas, tudo colocado cuidadosamente pela mão do Criador, com perfeição e propósito. Deus separou as águas e fez surgir a terra seca. Chamou a parte seca terra e ao ajuntamento das águas mares. Gênesis 1:9-10. A terra ganhou forma, montanhas, vales, rios, cada detalhe planejado com sabedoria divina. O planeta estava pronto para receber a vida e ser a morada da criação, um cenário perfeito para o que viria a seguir. Deus fez brotar da terra a relva verde, plantas que dão sementes, árvores frutíferas, cada uma conforme a sua espécie. Gênesis 1:11-12. A terra se encheu de cores, de aromas, de sabores. O equilíbrio foi perfeito, cada planta com seu papel para sustentar a vida e embelezar a criação, preparando o mundo para os seres vivos que viriam. Deus criou os grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para iluminar a noite. Criou também as estrelas. Gênesis 1:14-19. Cada astro colocado em seu lugar, para marcar os tempos, as estações, os dias e os anos. O céu se tornou uma obra majestosa, testemunho da ordem e perfeição do Criador, enchendo o firmamento de beleza. Deus criou os seres vivos que enchem as águas, peixes de todas as formas, criaturas grandes e pequenas, e também as aves que voam sobre a terra e preenchem os céus com seu canto. Gênesis 1:20-21. Deus abençoou esses seres e disse: frutificai e multiplicai-vos. A vida começou a se espalhar pelos mares, rios e céus. Depois, Deus criou os animais terrestres, cada um conforme a sua espécie. Gênesis 1:24-25. Leões, elefantes, insetos, répteis, todos com funções e belezas únicas. O solo se encheu de movimento e diversidade. A criação estava quase completa, tudo preparado para receber o ápice da criação divina, um ser feito à imagem de Deus. Então Deus criou o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26-27. Formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E da costela do homem fez a mulher, para ser sua companheira. Assim, Deus completou a sua obra, criando aqueles que cuidariam de tudo o que Ele fez, com amor e responsabilidade. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, um lugar de beleza, paz e abundância. Ali, eles tinham tudo o que precisavam, viviam em comunhão com Deus e com a natureza. Gênesis 2:15. Sua missão era cuidar do jardim e desfrutar da vida plena que Deus havia preparado. Não havia sofrimento nem morte, apenas harmonia e alegria perfeita. Deus concedeu a Adão e Eva liberdade para escolher.
No meio do jardim, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ordenou que não comessem do seu fruto. Gênesis 2, 16, 17. Esse mandamento mostrava que o amor verdadeiro só existe com liberdade. Deus queria que eles escolhessem obedecer, vivendo em plena confiança e amor. O objetivo de Deus era que o homem vivesse em comunhão com Ele, cuidasse da criação e se multiplicasse sobre a terra. Gênesis 1, 28. Adão e Eva foram criados para refletir a imagem de Deus, expressando amor, justiça e bondade. A vida no Éden era perfeita, sem sofrimento, e Deus desejava que essa harmonia fosse eterna. Porém, a serpente, mais astuta que todos os animais, aproximou-se de Eva e lançou a dúvida. Foi assim que Deus disse: não comam do fruto? Gênesis 3:1. A serpente representava o mal, e sua estratégia foi plantar desconfiança no coração humano. A tentação nasceu ali, tentando distorcer a palavra de Deus e seduzir ao erro. Eva ouviu a serpente e, ao olhar para o fruto, viu que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. Ela escolheu comer do fruto proibido e, em seguida, ofereceu a Adão, que também comeu. Assim, pela desobediência, entrou o pecado no mundo, quebrando a comunhão perfeita que havia com Deus. Logo após comerem, os olhos de Adão e Eva se abriram. Eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Gênesis 3:7. Esconderam-se de Deus, temendo sua presença. A harmonia foi quebrada e, pela primeira vez, surgiram sentimentos de culpa e medo. A inocência se perdeu e as consequências daquela escolha começaram a se manifestar. Deus chamou Adão e Eva para prestar contas do que haviam feito. Eles confessaram, mas também culparam uns aos outros. Gênesis 3:11-13. Deus, então, declarou as consequências: dor, trabalho árduo e a separação espiritual. Porém, mesmo no juízo, revelou sua misericórdia, prometendo que um dia o mal seria derrotado. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. Gênesis 3:22-24. Colocou querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore. Assim, a humanidade passou a viver fora do paraíso, enfrentando as dificuldades do mundo, mas com esperança futura. A separação de Deus trouxe dor e sofrimento à humanidade. O trabalho se tornou difícil, o parto doloroso, e a morte passou a ser uma realidade. Gênesis 3:16-19. Porém, mesmo com a queda, Deus não abandonou o homem. Sua presença continuou, e seu plano de redenção começou a ser revelado, mostrando o seu amor incondicional. Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e a humanidade começou a se multiplicar sobre a terra. Gênesis 4:1-2. A vida continuou, mas marcada pelas consequências do pecado. Surgiram os primeiros conflitos, como entre Caim e Abel, mostrando como o coração humano estava agora inclinado para o bem e também para o mal. Mesmo fora do Éden, Deus permaneceu próximo da humanidade. Ele se revelou aos homens, guiou e instruiu, mostrando que o relacionamento com Ele ainda era possível. Gênesis 4:26. O homem, agora, precisava buscar a Deus com fé e obediência, aprendendo a depender de sua graça para enfrentar os desafios da vida fora do paraíso. Deus abençoou a humanidade, mesmo após a queda, e reafirmou a missão: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. O homem continuou a desenvolver-se, construindo cidades, cultivando a terra e criando novas culturas. A ordem da criação seguia o seu curso, mas agora marcada pela presença do bem e do mal. O mal surgiu quando seres criados por Deus escolheram se rebelar.
Assim como o homem, alguns anjos, liderados por Lúcifer, rejeitaram a autoridade divina. Isaías 14, 12 e 15. A origem do mal está ligada a essa escolha livre, tanto no céu como na terra. Deus, porém, continua soberano, guiando a história com justiça e misericórdia. Lúcifer era um anjo de luz, cheio de sabedoria e beleza, mas encheu-se de orgulho e desejou ser como Deus. Ezequiel 28, 12, 17. Sua rebelião não ficou impune. Deus o expulsou do céu, e ele passou a ser conhecido como Satanás, o adversário. Sua queda marca o início da batalha espiritual, que perdura até hoje, entre o bem e o mal. Com Lúcifer, muitos anjos também se rebelaram e foram expulsos do céu. Apocalipse 12, 7 e 9. Tornaram-se conhecidos como anjos caídos ou demônios e passaram a agir contra os propósitos de Deus, tentando afastar os homens de sua presença. Mesmo assim, Deus permanece no controle e seu plano de salvação segue firme e imutável. Desde então, a criação vive em meio a uma luta espiritual. Os anjos fiéis a Deus, liderados por Miguel, combatem as forças malignas, protegendo os que pertencem a Deus. Daniel 10, 13. O mundo visível e o invisível se entrelaçam, e a humanidade é chamada a viver com discernimento, escolhendo o bem e rejeitando o mal, confiando em Deus. Deus enviou e continua enviando anjos para cumprir a sua vontade e proteger os que o temem. Salmos 91, 11. Eles são mensageiros, guardiões e guerreiros, atuando de formas que muitas vezes não percebemos. Mesmo diante da presença do mal, Deus nunca deixou de cuidar da humanidade, usando seus anjos para ministrar aos homens. Desde o princípio, Deus concedeu liberdade a todos os seres criados, homens e anjos. A escolha entre obedecer ou se rebelar sempre foi real. Deuteronômio 30, 19. Essa liberdade é um presente, mas também uma responsabilidade. Cada ser é chamado a escolher a quem servir e Deus, em sua justiça, respeita essa decisão. A rebelião de Lúcifer e dos anjos caídos causou grande impacto no cosmos. A criação passou a ser marcada pela presença do mal, mas também pela ação contínua de Deus, que age para restaurar tudo. Romanos 8, 22. Mesmo assim, a beleza da criação permanece e a história segue, guiada pela mão soberana e amorosa do Criador. Apesar da queda e da presença do mal, a criação continua a testemunhar a bondade de Deus. As estrelas brilham, os rios correm, a vida floresce. Salmos 19, 1. Deus não abandonou sua obra e a esperança permanece viva. O homem é chamado a contemplar a criação, reconhecer o Criador e viver segundo o propósito para o qual foi feito. O mundo se encheu de maldade e Deus decidiu purificá-lo. Gênesis 6, 5, 7. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus ordenou que ele construísse uma arca para salvar sua família e os animais. Gênesis 6, 14. Noé obedeceu e quando as águas do dilúvio cobriram toda a terra, ele e os seus foram preservados. A fidelidade trouxe salvação. Choveu por 40 dias e 40 noites. Gênesis 7:12. As águas cobriram montanhas e vales, e toda a vida fora da arca pereceu. Deus purificou a terra, mas manteve a promessa de preservar a humanidade. Após meses, as águas baixaram, e Noé soltou uma pomba que voltou com um ramo de oliveira, sinal de que a vida renascia. Gênesis 8:11. Após o dilúvio, Noé construiu um altar e adorou a Deus. Gênesis 8:20. Deus fez uma aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com água. Como sinal dessa promessa, colocou o arco-íris no céu. Gênesis 9:13. Essa aliança revela a fidelidade e misericórdia de Deus, mesmo diante do pecado humano. A história da humanidade seguiu com esperança renovada.
Anos depois, Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Êxodo 3:10. Falou com ele através de uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Êxodo 3:2. Moisés, temeroso, aceitou a missão. Deus prometeu estar com ele, capacitando-o a enfrentar o faraó e conduzir o seu povo à liberdade. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas. Êxodo 7, 14, 12 e 30. As águas se transformaram em sangue. Vieram rãs, piolhos, gafanhotos, até a morte dos primogênitos. Somente após tanta resistência, o faraó permitiu que Israel partisse. A mão poderosa de Deus guiava seu povo para a liberdade prometida. Ao fugir do Egito, os israelitas foram perseguidos pelo exército do faraó. Êxodo 14, 5-9. Deus então abriu o Mar Vermelho, criando um caminho seco para o povo atravessar em segurança. Êxodo 14, 21, 22. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas voltaram e os engoliram. Assim, Deus salvou Israel e demonstrou seu poder e fidelidade. No deserto, Deus conduziu o povo até o Monte Sinai. Êxodo 19, 1-2. Ali, entregou a Moisés os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Êxodo 20, 1-17. Essa aliança definia a conduta do povo, ensinando a amar a Deus e ao próximo. O pacto no Sinai marcou Israel como uma nação escolhida, chamada a ser luz para as outras nações. Moisés liderou Israel por 40 anos no deserto, enfrentando desafios, rebeldias e provações. Deuteronômio 8:2. Apesar das dificuldades, conduziu o povo até as portas da terra prometida. Moisés não entrou na terra, mas sua missão foi cumprida. Deus o chamou como amigo, e ele ficou conhecido como o grande legislador e profeta de Israel. Muitos anos depois, nasceu Maria, uma jovem simples de Nazaré, mas escolhida por Deus para um papel único na história da salvação. Lucas 1, 26, 27. Sua vida foi marcada pela obediência e humildade. Maria foi preparada desde o ventre para ser a mãe do Salvador, vivendo com fé e confiança nos planos de Deus para a sua vida. O anjo Gabriel apareceu a Maria e disse: "Salve, agraciada, o Senhor está contigo." Lucas 1, 28. Maria ficou surpresa, mas o anjo a tranquilizou, revelando que ela conceberia pelo Espírito Santo e daria à luz o Filho de Deus. Lucas 1, 35. Mesmo jovem, Maria respondeu com coragem: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra." Após o anúncio, Maria visitou sua prima Isabel, que também estava grávida de João Batista. Lucas 1, 39 e 41. Ao ouvir a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres." Lucas 1, 42. Maria então entoou o Magnificat, um cântico de louvor, exaltando a fidelidade e o poder de Deus. Maria e José viajaram para Belém, onde Maria deu à luz Jesus, o Salvador, e o colocou numa manjedoura. Lucas 2, 6, 7. Anjos anunciaram o nascimento aos pastores, que correram para adorar o menino. Lucas 2, 10, 12. Assim, o Filho de Deus veio ao mundo de forma humilde, cumprindo antigas profecias e revelando o amor divino pela humanidade. Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Sua infância foi simples, na cidade de Nazaré, sob os cuidados de Maria e José. Mesmo jovem, já demonstrava profundo entendimento espiritual. Aos 12 anos, foi encontrado no templo ensinando e ouvindo os mestres da lei. Lucas 2:46. Quando adulto, Jesus foi até João Batista, no Rio Jordão, e pediu para ser batizado. Mateus 3:13. Ao sair das águas, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Uma voz declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mateus 3:17.
Assim, Jesus iniciou publicamente sua missão, confirmada pelo Pai. Jesus chamou 12 discípulos para segui-lo, homens simples, pescadores e cobradores de impostos. Mateus 4:19. Eles deixaram tudo para aprender com Jesus e anunciar o reino de Deus. Com paciência, Jesus os ensinou, preparou e enviou para transformar o mundo, mostrando que Deus escolhe os humildes para realizar grandes obras. Por onde passava, Jesus realizava sinais e milagres, curava enfermos, libertava oprimidos, acalmava tempestades e até ressuscitava mortos. Marcos 5:41-42. Esses milagres revelavam o poder e a compaixão de Deus, aproximando as pessoas do reino. Cada ato de Jesus demonstrava que ele era enviado por Deus para restaurar vidas. Jesus ensinava com autoridade, falando sobre amor, perdão e justiça. Mateus 5:1-12. No Sermão da Montanha, proclamou as bem-aventuranças, exaltando os humildes e os puros de coração. Suas parábolas, como a do filho pródigo e a do bom samaritano, ilustravam verdades profundas, convidando todos ao arrependimento e à vida plena. Jesus aproximava-se dos excluídos, publicanos, prostitutas, leprosos e pecadores. Lucas 5:31. Demonstrava que o amor de Deus alcança a todos, sem distinção. Ensinou que não veio para condenar, mas para salvar. Sua compaixão transformava vidas e desafiava as estruturas religiosas da época, mostrando o caminho da graça e do perdão. Na noite em que foi traído, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Mateus 26:26. Tomou o pão, deu graças, partiu e disse: "Este é o meu corpo." Depois pegou o cálice e afirmou: "Este é o meu sangue da nova aliança." Mateus 26:28. Assim, instituiu a ceia do Senhor, deixando um memorial eterno de amor e entrega. Jesus foi traído por Judas, preso e levado a julgamento. Mateus 26:47-50. Sofreu açoites, zombarias e, por fim, foi crucificado. João 19:16-18. Mesmo inocente, entregou-se voluntariamente, cumprindo sua missão de oferecer redenção à humanidade. Sua morte na cruz foi o ápice do amor divino, uma entrega total para reconciliar o homem com Deus. Mesmo depois de tudo, o homem rejeitou Jesus. Mas a história não terminou ali. Ainda hoje temos salvação. Deus está conosco todos os dias, nos dando uma nova chance de recomeçar, de amar, de perdoar e de viver conforme a sua vontade. Ele nunca nos abandona, sempre nos chama com amor e paciência, esperando a nossa resposta. E agora eu te convido, inscreve-te no canal, para nos ajudar a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Deixa também o teu comentário. Queremos saber como esta mensagem tocou o teu coração. Que Deus te abençoe, que a sua paz esteja contigo. E juntos, digamos amém.